não estar a viver aquilo que é a cultura do reino, a cultura do risco. Confiares plenamente que Deus tem provisão completa para a tua vida. Será que tu acreditas que daqui a 40 anos vais ver Deus a continuar a prover para ti? Deixa-me dizer-te uma coisa, não há nenhum sonho que tu tenhas na tua vida que Deus não vai prover para ele. Não há. Se esse sonho foi colocado por Deus em ti. A Bíblia conta que dentro da Arca da Aliança, Deus mandou colocar a Moisés os 10 mandamentos. Deus tinha dado os 10 mandamentos a Moisés no Monte Sinai para estabelecer toda a estrutura da cultura do povo judeu. Ele queria que o povo judeu entendesse, e a isso ele chamou-lhe a lei, entendesse qual era o espírito da lei, o que é que Deus pretendia, como eles como povo, viverem os propósitos na terra, guiados por Deus. Então Deus deu várias leis que eles teriam que obedecer, e para obedecerem nessas leis, eles teriam os benefícios dessas leis. Ao fazerem a vontade de Deus e fazerem aquilo que Deus os tinha direcionado, eles iriam ver a mão de Deus em tudo aquilo que eles fizessem. Essa era a promessa de Deus. Outra coisa que Deus mandou colocar foi um vaso com maná. O vaso com maná, o maná era algo que, assim que o povo entrou e saiu do Egito, Deus começou a trazer a eles diariamente. O maná era como se fosse um pedaço, imagina um pedaço de pão, e esse pedaço de pão todos os dias, diz a Bíblia, que aparecia e caía do céu, e todos os dias alimentava milhares de pessoas que estavam no meio do deserto durante 40 anos. E Deus manda colocar dentro desta Arca da Aliança o quê? Um pedaço desse maná, que simbolizava a provisão diária de Deus. E Deus manda colocar também outra coisa. Deus manda colocá-los lá a vara de Arão. Arão, quando Deus estabeleceu o sacerdócio, direcionou Moisés em tudo aquilo que seriam os ritos cerimoniais do povo judeu. E ele diz a Moisés, olha, a partir de agora vai haver uma das tribos que vão ser a tribo que vai ser separada para ser sacerdotes. Esse é o que eles vão fazer, e a vida deles é estarem no meu altar e fazerem os sacrifícios do povo, das outras tribos. Então Deus coloca e escolhe Arão, este homem, e diz a Bíblia que Deus, quando foi para a arca, mandou também colocar a vara de Arão. E a Bíblia diz que a vara de Arão, quando foi colocada dentro da arca, ela floresceu. Diz assim comigo, floresceu. E hoje o meu tema é sobre estas 3 coisas. Sabes, para te explicar algo que vai revolucionar a tua vida neste próximo ano. Sabes, a Bíblia diz que Deus já não trabalha como trabalhava com o povo judeu. Que tudo que Deus fez com o povo judeu era apenas uma sombra daquilo que Deus estava a preparar agora novo, com o sacrifício de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que Deus ensinou ao povo judeu era apenas para entenderem uma coisa. Entenderem aquilo que Jesus um dia iria fazer naquela cruz por eles. Tanto que a Arca da Aliança, eles colocavam ali e aspergiam o sangue em sinal de sacrifício, com 2 querubins de ouro voltados um para o outro. E quando isso acontecia, e quando esse sacrifício era colocado, esse sangue era colocado, vinha essa nuvem, vinha a glória de Deus no tabernáculo. Isso aconteceu quando Jesus morreu naquela cruz. Então tudo o que Deus fez com o tabernáculo, com a instituição do tabernáculo, a Arca da Aliança, tudo isso tinha apenas um propósito. Era que eles entendessem que um dia o próprio Deus iria vir à terra, sacrificar-se pelo homem e dar-lhe a oportunidade de ter uma aliança e ter salvação com ele e relacionamento com ele. Porque o que acontecia é que quando eles colocavam o sangue, diz a Bíblia, Deus vinha a eles, ali virei a ti, diz a Bíblia, versículo 22. Significa que Deus sempre teve o desejo de visitar o homem. Desde Adão Deus fazia isso. Deus vinha e visitava o homem. O pecado separou o homem de Deus, mas Deus sempre mostrou ao homem que iria haver um dia a redenção disso tudo e que Ele iria redimir o homem para que o homem um dia tivesse novamente com Ele e não houvesse essa separação entre o homem e Deus, mas eles estivessem os dois em relacionamento juntos. E agora Deus estabelece isso
e manda Moisés colocar aquilo que era a nova cultura, que eram os 10 mandamentos. Deixa-me dizer uma coisa, se tu queres viver aquilo que são os propósitos de Deus para a tua vida, tu tens que adotar a cultura do reino. O que é a cultura do reino? São os propósitos e os princípios que Jesus conquistou naquela cruz para trazer do céu uma nova revelação à terra. A visitação de Jesus à terra e aquilo que foi o sacrifício dele só teve um propósito, que era manifestar o quê? Apresentar o Pai a todas as pessoas. Jesus veio e trouxe a revelação completa daquilo que Deus tentou ensinar durante anos o povo judeu. A revelação completa do relacionamento que Deus queria ter com eles. Então Jesus, em tudo o que ele fez, ele queria revelar quem? Queria revelar o Pai. Queria que todos conhecessem quem era o Pai. Então por isso Jesus fez os milagres que fez as maravilhas que fez, mandou parar o vento, mandou parar, andou sobre as águas, fez milagres extraordinários, capacitou pessoas, mostrou às pessoas que agora eles não eram apenas mais alguém na terra, mas havia um propósito e um desígnio para eles. Por isso lhes chamou discípulos e disse a eles: a partir de agora vocês vão ter parte daquilo que eu tenho também, que é do Espírito de Deus, e vocês vão poder partilhar disso, e ao ter isso vocês vão fazer coisas ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Então Jesus, o que ele fez enquanto esteve na terra foi tentar mostrar a todas as pessoas que estavam naquela era, o único propósito era mostrar a cultura do reino e eles entenderem como é que o céu opera e como é que Deus quer operar na terra. Deixa-me dizer uma coisa, a cultura do céu, ele tem esse poder. Tudo o que fores fazer dentro da cultura do reino, tu vais ver os frutos da cultura do reino. Tu vais ver o poder de Deus. Se tu queres ver este ano coisas, portas abertas para a tua vida, tu precisas, primeira coisa que fazer, tu precisas de adotar a cultura do reino. Precisas começar a viver os princípios e a cultura que Deus tem para a tua vida. Sabes, enquanto tu vives apenas a cultura do teu país, tu ficas limitado à cultura do teu país. O teu país te ensina princípios, te ensina coisas. Mas essas coisas que ele te ensina são limitadoras em relação àquilo que é a cultura do reino. Os teus pais ensinaram-te cultura, ensinaram-te princípios, ensinaram-te valores. Mas os valores que eles te ensinaram ficam aquém daquilo que é a cultura do reino. Todas as culturas da terra, elas ficam aquém daquilo que é a cultura do reino. Porque a cultura do reino é os céus na terra. E a cultura do reino, ela tem prevalência sobre qualquer outro tipo de cultura. Então quando tu fazes aquilo que Deus te ensina a fazer, tu vais ver os benefícios imediatos disso. Como é que as portas se vão abrir diante de ti? Quando tu andas na cultura do reino. Porque a cultura do reino são princípios e propósitos. Por isso, ensinar a Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se arrepender e buscar e corrigir os seus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. O que é que Deus está a dizer em Crónicas? Deus está a dizer apenas a cultura do reino. Quando tu vives aquilo que são os propósitos do reino, os princípios de Deus e os vives em Cristo, tu vais ver os benefícios de Deus. Deus tentou ensinar isso ao povo judeu. Por isso, Deus mandou Moisés colocar os mandamentos, as 2 tábuas que eles tinham dentro da Arca da Aliança. Porque se eles fizessem isso, o que é que ia acontecer? Deus iria vir a eles. Dentro daquela arca, o que estava era o mais precioso para Deus. A cultura do reino, que eram os princípios que Deus tinha dado, os mandamentos. Porque sabia Deus que se eles cumprissem aqueles mandamentos, viria a bênção da vida deles. Hoje deixa-me dizer-te uma coisa, a coisa mais preciosa que tu podes ter na tua vida é viveres a cultura do reino. Porque tu ao viveres, deixares a tua própria e deres um upgrade na tua cultura e começares a viver a cultura do reino, tu nunca mais vais ser limitado na tua vida. Sabes porquê? Talvez alguns que estão aqui dentro hoje têm sonhos, têm projetos, têm coisas que querem realizar, mas se calhar se tu fores falar com os teus pais ou com a tua família, tu vais dizer assim: olha, eu tenho um sonho de, sei lá, de ser um médico, de poder viajar muito, de montar uma grande empresa, de fazer outras coisas grandes que eu sonho, se calhar ser um presidente de uma república, se calhar ser... E as pessoas olham para ti e a primeira coisa vão dizer: olha, isso não é possível na cultura da nossa família. A cultura da nossa família, nós vimos deste tipo de traço de cultura.
Nós não temos capacidade para isso, nós não temos dinheiro para isso. Nós não temos, inclusive, não temos herança disso. Ninguém fez isso na nossa família. Como é que tu vais fazer? Vá lá, quem já recebeu isso? Quem já recebeu uma palavra dessas quando partilha os seus sonhos com os seus familiares? Ou então até com os teus amigos, porque se tu vives na tua cultura, a tua cultura pode ser dominante em ti. É tão interessante, se tu vais falar hoje com um americano, a cultura deles é uma cultura dominante, eles vão ganhar o mundo. É cultura, é o sonho americano. Às vezes eu falo com alguns portugueses, hoje é cultura, com alguns portugueses, isso é tudo difícil. Falas com brasileiros, eles dão sempre um jeitinho. Ou seja, todos nós temos uma cultura, e a nossa cultura o que é que tem? Limitações. Mas quando tu entras na cultura do reino, o que é que acontece? Se tu és um imigrante aos olhos dos outros, na cultura do reino tu és um peregrino. Qual é a diferença? É que enquanto tu és olhado na cultura daquilo que é o teu país, em que tu és um imigrante que saiu de Portugal para ir para a França, ou és um brasileiro que saiu do Brasil para vir para Portugal, ou és um inglês que saiu de Inglaterra para vir para Portugal, tu és considerado pelo nosso país, o quê? Na nossa cultura, um imigrante. Mas deixa-me dizer-te uma coisa, na cultura do reino não há imigrantes, porque a glória de Deus está sobre toda a terra, e a glória de Deus, a terra é da glória de Deus, e é de Deus. Então onde tu fores, onde colocares os teus pés, a cultura do reino diz o quê? Onde colocares os teus pés, ali te será dado. Tu és um peregrino. Se tu saíste do Alentejo para viver para Lisboa, tu não és um alentejano apenas. Se tu ganhas o upgrade do reino, onde tu estiveres, seja em Lisboa, seja no Porto, seja ir para a França, seja ir para a China, onde colocares os teus pés, o Senhor vai te dar por herança. É o que diz. Sabes, quando tu tens a cultura do reino, tu vives noutra dimensão, vives na dimensão do reino. É que tu já não és apenas a cultura que tu tens, porque tu não consegues dissociar-te dela, porque tu aprendeste com os teus pais, mas agora na cultura do reino, vem o pensamento dos profetas. Porque Deus não faz nada na terra sem antes falar com os seus profetas, diz a Bíblia. E Deus falou com Jeremias dizendo, assim será. Os pensamentos que eles têm não se comparam com os pensamentos que eu tenho sobre eles. Aquilo que eu quero fazer com eles não se compara, diz em Isaías. Isaías fez questão até de afirmar, Isaías 54:2 diz que alarga a tua tenda. Estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não te espantes, mas tem coragem para confiar. O que é que Deus está a fazer? Deus está a trazer cultura do reino ao povo judeu. Eles estavam limitados, eram egípcios na cabeça deles. Eles iam ser escravos a vida inteira dentro do Egito. Mas para eles Deus tinha uma promessa, uma terra prometida. Deus tinha promessas garantidas. Deus queria apenas que eles vivessem o quê? A cultura do reino. O que é que tu precisas de fazer hoje? Se tu queres ver portas abertas, queres ver coisas a acontecerem na tua vida, tu precisas de viver a cultura do reino. Porque enquanto que tu fores falar com os teus amigos, com os teus familiares, eles vão-te apresentar a cultura deles, ou então a cultura do país deles, ou então aquilo que é possível. Porque eu digo-vos, se tu hoje fores à América, e para tu veres como é tão importante e relativa a cultura, alguns vão te dizer, é possível cumprir os sonhos que tu tens dentro do coração. Se tu fores a alguns lugares, como ao Dubai hoje, tu vais entrar lá, vais olhar, vais ver tudo aquilo, vais dizer, poxa, há falta de dinheiro na terra, mas se tu fores a alguns países em que são difíceis de viver, tu vais olhar, é muito difícil, a pobreza é muito alta. Então tudo é relativo, sabes porquê? Porque tu tem a ver com a maneira em que tu vives daquilo que é a cultura que tu tens. Porque se tu vives num desses países, tu não vais acreditar que tu podes ser alguém. Deixa-me dizer-te uma coisa. A cultura do reino, sabes o que é que vai fazer? Vai dizer-te, há um propósito para ti, há um destino para ti. Os meus mandamentos é que tu não pares isso, mas que tu confies, acredites no potencial que tu tens dentro de ti. Segunda coisa, a Bíblia diz que dentro lá havia um vaso com maná. O maná representou durante 40 anos a provisão de Deus. Durante 40 anos, milhares de pessoas experimentaram algo que nunca tinham experimentado.
uma provisão pela qual eles não precisaram trabalhar. Quem gostava disso? Eu acho que toda a gente vai levantar a mão rápido agora. Quem é que não gostava de receber uma provisão sem ter que fazer nada? Vai lá, sejam honestos. Imagina, eles não fizeram nada durante 40 anos para comer. Deus mandou diariamente, durante 40 anos, a provisão para eles. Deus manda-os colocar lá o vaso com maná. Por quê? Para eles recordarem de algo que tem a ver com a cultura do reino, que se chama o quê? Confiar em Deus sobre todo o cuidado dele na nossa vida. A coisa que mais agrada a Deus é o quê? A fé. Quando Deus deu uma palavra a cada um deles, não lhes disse que não ia ser fácil ou que ia ser difícil. Tanto que se Deus lhes tivesse dito que eles iriam ficar 40 anos no deserto, ou se Deus tivesse dito a eles, olha, vocês vão passar, só vão comer 40 anos a mesma coisa, esse vai ser a vossa dieta. Se Deus tivesse dito isso, se calhar muitos deles nem tinham saído do Egito. O que Deus lhes disse foi o quê? Eu tenho uma terra nova para vocês. Vocês são escravos no Egito, mas eu vou fazer algo novo convosco. Eu vou-vos levar para uma terra prometida. E Deus estabelece algo novo na cultura deste povo, chamada cultura de risco. Sabes, tu queres ver portas abertas a acontecerem, queres ver coisas novas a acontecerem na tua vida, mas muitas vezes não estás disposto para o risco. O que é que faz quando tu tens a cultura do reino e tu vives debaixo da confiança em Deus, sabendo que tudo aquilo que são os teus sonhos, projetos, ideias, coisas que tens dentro do teu coração, guiados por uma palavra que Deus te deu, e tu navegas debaixo dessa palavra, tu estás a viver aquilo que é a cultura de risco, a cultura do reino. E quando tu vives isso, o que podes esperar? Aquilo que Jesus também fazia e que ensinou aos seus discípulos: milagres, sinais e maravilhas. Imagina, na época de Jesus, uma pessoa que tivesse com lepra, ela não podia ser curada. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou ao pé de 10 leprosos e os curou imediatamente. Imagina o quê? Pele a cair. Pessoas que não tinham acesso a outras pessoas, pessoas que eram discriminadas, de repente serem curadas de um dia para o outro. A Bíblia diz que homens que eram paraplégicos chegaram ao pé de Jesus e Jesus imediatamente os curou e começaram a andar e disse: leva também a maca, não vais sozinho, leva também mais contigo. Agora já consegue até suportar os pesos. Sabes o que é que faz a cultura de risco? A cultura de risco tem a capacidade de te levar a fazer aquilo que Jesus ensinou Pedro a fazer. Sair de um barco no meio de uma tempestade, no meio de uma grande dificuldade, debaixo de uma palavra de Deus, em que Jesus lhe disse: sou eu que estou aqui no meio do oceano. Vem até mim, Pedro. E diz a Bíblia que Pedro começou a andar sobre as águas. Quando tu tens a cultura de risco, quando tu confias, a provisão vai vir à tua vida. Muitas pessoas, enquanto vives na cultura do teu país, o que é que vai ser? Tu vais tentar trabalhar para ter. Fazer na tua força para ter. Deixa-me dizer uma coisa. A Bíblia diz, não é que tu vais correr atrás de bênçãos. A Bíblia diz que as bênçãos correm atrás de ti na cultura de risco. Porquê? Porque tu abres uma nova janela espiritual. Que é uma janela que tu não estás a ser guiado pela tua força, estás a ser guiado por a palavra que Deus te deu. A única diferença é que muita gente engana-se. Pensa que com uma palavra que Deus te dá, tudo vai ser fácil. Deixa-me dizer uma coisa, se uma palavra que Deus te dá não tivesse um inimigo, não precisavas de cultura de risco. A cultura de risco é apenas com um propósito. É para tu confiares durante esses 40 anos que Deus vai mandar um maná. Que se Deus falou, Ele vai cumprir a promessa, independentemente das dificuldades. Sabe o que acontece a muita gente? Elas começam a entrar, entendem a cultura do reino, entendem que querem viver a cultura do reino, querem viver os princípios, os propósitos, estão no caminho certo, corrigiram os seus caminhos, arrependeram-se. Arrepender é uma atitude de inteligência emocional, em que alguém entende que o que está a fazer errado, agora precisa fazer o certo, e que o certo vai trazer outro tipo de resultados. É uma programação mental. E quando alguém faz isso, o que é que acontece? Agora tem que viver debaixo de uma cultura de risco. Quando tu começas a viver debaixo de uma cultura de risco, o que é que tu podes esperar?
é que agora Deus deu-te uma palavra. E essa palavra, ela vai operar milagres. Onde quer que tu andes, onde quer que tu fores, se tu estás debaixo de uma palavra, ela vai acontecer. E ela vai fazer até ao fim, até cumprir o seu milagre. A única coisa que Deus não nos disse foi uma coisa, é que Ele nos está a treinar numa cultura de fé, numa cultura de risco. A nossa fé está a ser aperfeiçoada nisso. E muitas pessoas, porque começam a ver montanhas, quando começam a mover-se em Deus, imagina, ninguém, eu acredito que se calhar nem Moisés teria tido a coragem de sair do Egito, se Deus lhes mostrasse todas as dificuldades que ele ia passar. Deus, quando falar contigo e te der uma palavra para onde é que te quer levar, porque deixa-me dizer-te uma coisa, se tu tens sonhos, os teus sonhos devem ser fantásticos e vão realizar a tua alma, mas deixa-me dizer uma coisa, há algo que arde dentro de ti, que tu também não entendes, coisas que falam dentro de ti, que fazem de ti ser quem tu és, que fazem de ti ser quem tu és diferente em relação a todas as outras pessoas. São sonhos que estão dentro de ti que nem são possíveis de realizar. Sabes o que é isso? Isso é a palavra de Deus, é o Espírito Santo a dizer, meu filho, esse é o destino e é o propósito da tua vida. É para aí que eu te quero levar, para coisas que nem a tua família imaginou, nem os teus pais imaginaram, nem os teus amigos que caminham ao teu lado imaginaram. São as coisas que eu tenho preparadas para ti, para fazer na tua vida e através da tua vida. E quando Deus coloca isso dentro de ti, e te leva nisso, Ele desenrola algo em ti quando tu acreditas e confias e começas a andar. A única coisa é que Deus não diz que vais ter muitos obstáculos, porque eu digo-vos, se Deus dissesse que íamos ter obstáculos, olha como eu gostava de ser, manda só o maná. Sabes o que é que Deus dá a obstáculos? É porque Deus está a formar uma nova geração de sacerdotes e reis. E Deus, para formar homens e mulheres com o seu espírito, Ele precisa lhes mostrar evidências que aquilo que está dentro deles é maior do que aquilo que está fora deles. As circunstâncias que estão à sua volta são pequenas em relação às capacidades que Deus colocou dentro deles. Então Deus permite que venham circunstâncias externas à nossa vida. Para quê? Para apenas despoletar o potencial latente que está dentro de ti. Eu estava ontem num casamento e quando eu cheguei ao casamento, um pouco antes de chegar, recebi uma mensagem, a minha esposa recebeu uma mensagem a dizer, está aqui a chover. E na hora eu pensei assim, esse casal passou por tanto e agora vai estar a chover no dia do casamento. Mas, no mesmo instante, o Espírito Santo lembrou-me. Olha, filho, esse casal colocou os propósitos. Quer fazer a vontade dele na minha vida. Ele quer viver o meu reino, quer estabelecer uma casa segundo a minha vontade. Eles passaram por muito. E na semana anterior, esse casal tinha tido um problema. Eles estavam à espera de documentos para virem de outro país. E estavam com o risco nem da cerimónia poder ser feita, porque nós, na igreja, nós não fazemos cerimónias religiosas antes de ser feito todo o papel civil. Então, como eles ainda não tinham feito o papel civil, faltavam apenas uma semana. E todos nós estávamos no risco de não podermos ter a cerimónia. Todos a orar para que Deus fizesse algo diferente e fizesse um milagre. E a verdade é que naquela semana Deus fez um grande milagre. Se vocês ouvirem elas, depois podem partilhar aqui melhor. Deus fez um milagre tremendo e abriu as portas para eles casarem e eles conseguiram fazer isso no Código Civil. E casaram no civil. 2 dias antes do casamento, no religioso. Ou seja, é um grande milagre. Deixa-me dizer uma coisa. Eu e a Ana já estávamos preocupados com o que ia acontecer, porque tudo estava marcado para o sábado. E podia acabar na hora, aquele casamento. Dinheiro perder-se, porque tudo estava organizado, convidados. Mas Deus, quando Deus fala algo, e Deus se move, e Deus dá um sinal que está com aquela família, Deus faz até ao fim. E eu lembrei-me na hora, quando ia para o casamento, e ouvi aquela mensagem que mandaram para a minha esposa a dizer que estava a chover. Na hora eu lembrei-me assim, Deus não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se Deus já fez algo, se já deu um sinal,
eu tenho a certeza que Ele vai fazer até ao fim. Assim que eu saí do meu carro, eu vi que estava tudo meio nublado. Tinha acabado de chover. Eu entrei, a minha sensação foi: filho, até tu terminares, não vai chover. Fizemos o casamento. Assim que eu terminei, declarei marido e mulher. Começou aqui uma chuva miudinha, serôdia, só para abençoar o casal. Deixa-me dizer-te uma coisa: Deus nunca te vai mostrar todas as coisas. Deus nunca vai dizer que vai ser fácil. A única coisa é que todos os obstáculos que virem à tua vida, debaixo da palavra de Deus, Deus apenas te vai revelar que está num caminho contigo. E vai mostrar que a cultura que tu tens agora é uma cultura de risco. Que tu te moves numa nova dimensão de fé. E que essa dimensão, o que é que vai levar? Vai-te mostrar e vai-te dar novos níveis de confiança. Deus está a exercer dentro de ti algo novo que tu ainda não entendeste, para te formar um novo caráter. Alguém que tem fé, que não para, que nem as circunstâncias conseguem parar, que ninguém consegue parar na terra, que ninguém, quando tem ideias e propósitos, consegue ficar limitado. O que Deus está a fazer em ti é um novo nível de confiança em que vai fazer da tua mente uma mente diferente, uma mente programada para o reino dos céus. E ali Deus dá um maná e diz também para colocarem a vara de Arão. Porquê a vara de Arão? Porque Arão era o sacerdote. E Deus o que estava a dizer é que a vara, quando entrou, ela, dentro da arca, ela floresceu. Porquê florescer dentro de uma arca? Porque Deus queria dizer que a partir daquilo que Ele estabelece em sacerdócio, traz vida. E vida com abundância. Deixa-me dizer uma coisa: assim que tu entras no reino, começas a entrar na cultura de risco em Cristo Jesus. Hoje nós não temos que fazer o que eles faziam. Antes eles tinham que ir fazer esses ritos, esses rituais espirituais, e tinha que entrar o sumo sacerdote para trazer e para Deus visitar. Mas, a partir do momento do sacrifício de Jesus, a Bíblia diz que aconteceu algo diferente. Que Jesus fez uma nova ligação com o Pai, e que todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles tornam-se filhos de Deus. E o que é que o Pai quer agora? O Pai agora quer ensinar aquilo que Jesus ensinou aos outros, revelar-se às pessoas. Por isso é que Deus permite certas coisas venham à tua vida. Porquê? Porque essas coisas que às vezes tu é que escolheste, outras que vêm que tu não estavas à espera, têm apenas um propósito: é Deus mostrar que tu és um filho dele e que a glória dele vem sobre a tua vida. Deixa-me dizer-te uma coisa: Deus não tem apenas filhos, Deus tem testemunhas de filhos. São pessoas que caminham com Deus e que têm testemunho de ver Deus agir. Tanto que na Bíblia nós não temos o significado de cristãos. Temos o significado do quê? Testemunhas. São pessoas que viram o agir de Deus e que veem o agir do Deus diário. Deixa-me dizer-te uma coisa: quando tu vives a cultura do reino e tu vives uma cultura de risco, ao invés de agachares às circunstâncias, confrontares-as no nome de Jesus. Nós cantamos aqui que há poder no nome de Jesus. Sabes, é nessas horas que tu tens que usar o poder do nome de Jesus. Porque o poder do nome de Jesus tem poder para tirar até espíritos malignos do meio nosso. Mas também tem o poder para mandar e acalmar a terra. Mas também tem o poder para mudar as circunstâncias. Mas também tem o poder para mandar parar a chuva. Mas também tem o poder para fazer coisas extraordinárias. Mas também tem o poder para levantar o paralítico. Mas também tem o poder para fazer e levantar pessoas para cumprir o seu destino. Mas também tem o poder para derrubar muralhas. Esse é o poder do nome de Jesus. Deixa-me dizer-te uma coisa: Jesus hoje, Ele não estava como estava com os seus discípulos. Ele já não está. Ele hoje diz a Bíblia que está num lugar diferente. Ele está à direita do Pai. Ele ensinou os seus discípulos o que fazerem. Porquê? Porque Ele veio construir algo muito maior. Ele veio formar algo muito maior. Ele veio transformar no coração de cada pessoa a capacidade de ser a arca da aliança. De cada pessoa ser hoje o quê? A visitação de Deus na terra. Sabes como é que Deus visita a terra hoje? Com o testemunho que tu dás, com os milagres que tu operas, com as coisas que acontecem na tua vida, com a maneira como tu vives a tua vida. As pessoas hoje veem Deus por aqueles que o manifestam. Por isso Deus está à espera que a sua criação, diz a Bíblia, está à espera que os filhos dele se manifestem na terra. Então sempre que tu vives uma cultura do reino, e deixa-me dizer uma coisa,
Não há aqui ninguém que já tenha aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Que tu hoje não sejas a arca da aliança, porque Deus não veio para construir coisas apenas feitas por mãos humanas, feitas por Ele próprio. A salvação foi dada por graça. Tu hoje és uma arca. Se tu aceitaste Jesus como teu Senhor e Salvador, tu hoje és salvo. És uma arca aqui na terra. Mas Deus quer colocar coisas lá. Tu podes estar salvo e não viveres tudo aquilo que são os benefícios de Deus para a tua vida. Podes não estar a viver aquilo que é a cultura do reino, a cultura do risco. Confiaste plenamente que Deus tem a provisão completa para a tua vida. Será que tu acreditas que daqui a 40 anos vais ver Deus a continuar a prover para ti? Deixa-me dizer-te uma coisa, não há nenhum sonho que tu tenhas na tua vida que Deus não vai prover para Ele. Não há. Se esse sonho foi colocado por Deus em ti, o que vais experimentar, sabes o que é? Tu vais experimentar Deus agarrar em ti e dizer, filho, aluga um estádio. E tu vais alugar um estádio e tu vais ver a provisão e vais ver 1 milhão de euros a vida onde tu não sabes de onde vem. É isso que vai acontecer contigo. O que tu vais ver é Deus a falar contigo. Filho, eu quero que tu vás para aquele lugar. E tu podes não ter nenhum recurso. Não sabes como é que vais chegar lá. Não sabes se vai demorar 40 anos, ou 1 semana, ou 2 semanas para chegares lá. Mas aquilo é o sonho de Deus que plantou no teu coração. E Deus vai fazer o quê? Deus já proveu todos os recursos no mundo espiritual. Está só à espera do quê? Que tu dês um passo. Quando Pedro deu um passo e saiu do barco, aquilo que era natural e impossível a um ser humano, que era pisar a água, aquilo que era líquido, transformou-se em sólido. Quando tu dás um passo, quando tu tens a coragem, a Bíblia diz que aconteceu um episódio quando eles entraram na Terra Prometida, e eu vou finalizar aqui. 40 anos depois, eles estão a entrar na Terra Prometida. Moisés já tinha morrido. Estava Josué na liderança. E Deus fala novamente com Josué, dizer, porque Deus, quando fala uma coisa, Ele não mente, Ele quer cumpri-la. A diferença é se há confiança suficiente dentro do nosso coração e se vamos viver tudo aquilo que Ele colocou dentro de nós. E se vamos ter dentro de nós uma cultura de risco e uma cultura do reino. Porque Deus não trabalha com pessoas que são vítimas. Deus trabalha com pessoas que decidiram ser heróis da sua história. Se tu já passaste problemas, deixa-me dizer-te uma coisa, toda a gente já passou problemas. Se tu já viveste situações difíceis, toda a gente já viveu. A diferença é se tu vais ser vítima disso ou se tu vais assumir aquilo que Deus te chamou a ser. E então Josué agarra na palavra e diz assim, ok, vamos. Manda os sacerdotes à frente e manda-os ir com a arca da aliança. E a Bíblia diz que o que separava agora o deserto da terra prometida era um rio chamado Rio Jordão, e que nesse dia esse rio transbordava completamente. E ao invés de Josué ir à frente, ele mandou os sacerdotes irem à frente. Josué significa Salvador, diz assim comigo, Salvador. E Josué manda eles irem à frente. Os sacerdotes. E a Bíblia diz que quando os sacerdotes que levavam a arca chegaram ao rio, o rio transbordava. O risco de morrerem era quase 100%. Mas naquela hora, eles tomaram uma decisão. Irem debaixo da palavra de Josué. Que era uma palavra que Deus tinha dado a Josué. Josué significa o quê? E naquela hora, os sacerdotes deram um passo, diz a Bíblia. E quando eles molharam os pés na água e colocaram os pés como Pedro fez, o que aconteceu, diz a Bíblia, que o rio imediatamente estagnou. Secou. Assim como tinha sido um milagre há 40 anos atrás com Moisés, estas pessoas nunca tinham visto isto, porque já eram pessoas da segunda geração. Mas porque eles confiaram na palavra de Josué, o Salvador. Aquele que tinha recebido uma palavra de Deus.
Onde eles meteram os pés, o rio secou. E diz a Bíblia que eles meteram a arca da aliança no meio do rio, seco, enquanto o povo todo passava. E o povo todo entrou na terra prometida e começou uma nova geração na vida deles. Deixa-me dizer-te uma coisa. Jesus, Ele hoje é o meu intercessor, o teu intercessor diante do Pai. Ele sabe os desígnios que o Pai tem para cada um de nós. Ele sabe o que Deus quer fazer na tua vida. Por isso a Bíblia diz que Ele intercede por ti. Ele é esse Josué na tua vida. É o teu Salvador. Mas é aquele que também te dá palavras certas. E diz, filho, vai, não confia em mim. Não tenhas medo. Sai dessa procrastinação, sai desses medos do teu coração. Confia em mim. Confia nas minhas palavras. Ide por todo o mundo. Foi o que ele disse aos seus discípulos. Ide por todo o mundo. E o que é que ele disse? Não levem nada. Porquê? Porque ele queria que os discípulos aprendessem a viver a cultura do reino e a cultura do risco. Onde eles entrassem, que Deus iria prover para eles. Porquê? Porque iam acontecer coisas extraordinárias que as pessoas nem entendiam à sua volta. Deixa-me dizer-te uma coisa. Se tu queres ver coisas extraordinárias este ano, na tua vida, um ano de portas abertas, uma graça que está sobre a nossa vida e sobre a nossa igreja. Deixa-me dizer-te uma coisa, tu precisas de viver isto. Precisas de viver, tu já és a arca, mas tu precisas de viver os mandamentos de Deus dentro de ti. Tu precisas de viver os princípios, aquilo que é a presença. Precisas de aprender a corrigir caminhos na tua vida. Tu precisas de ouvir de Deus o que é que Ele quer que tu faças. Mas também precisas de aprender a confiar novamente. Precisas de aprender que Deus vai abrir as portas lá à frente. Que Ele não é homem para que minta, nem homem para que se arrependa. Se calhar o problema não é Ele, o problema és tu. E tens de confiar que Josué está a acompanhar-te, está a interceder por ti. Ele está lá para ver o quê? Tu colocares os pés e as águas abaixarem. Deus está à espera que tu tomes uma atitude. Que vivas isso. Que vivas uma cultura do reino. Deixa-me dizer-te uma coisa. Esta manhã vai vir algo à tua vida aqui. Algo vai descer ao teu espírito aqui. E quando tu recebes isso, tu queres viver a cultura do reino e a cultura de risco, deixa-me dizer-te uma coisa. Prepara-te. Tu vais ser uma grande testemunha. Tu vais ver coisas extraordinárias. A Bíblia, o que Deus quer é que tu tenhas a certeza que já floresceu. Já floresceu dentro de ti. Sabe o que é que vai acontecer? Quando tu passas uma coisa e vives uma coisa nova, Deus vai florescer coisas novas para ti, até te levar ao destino. Deus continua a dar uma geração de sacerdotes. Sabes o que é que vai acontecer na tua vida? Tu vais formar muita gente, vais capacitar muita gente, o teu testemunho vai florescer em muitos lugares. A vida abundante de Deus vai vir através de quem? Da tua vida na terra. Estou a falar com quem me entende aqui? Deixa-me dizer uma coisa, se tu acreditas nisso, se tu acreditas naquilo que eu estou a dizer e queres isso para a tua vida, se esta manhã tu que és arca, deixas Deus colocar e dizes assim a Deus, Deus, eu vou colocar tudo. Eu vou colocar o teu reino, a cultura do teu reino, eu vou ser uma pessoa que vai viver a cultura do teu reino, eu não vou viver apenas a cultura do meu país. Seu português, meus amigos. Portugueses já tiveram culturas boas, em que até tomaram muitas coisas do mundo, mas hoje a maioria dos portugueses são pessimistas. Falas qualquer coisa, talvez. Se eu fosse ouvir os meus camaradas portugueses, eu não alugava um estádio. Se eu ouvisse algumas pessoas que estão sempre a lamentar, está sempre tudo mal nas suas vidas, eu também, já viram, eu já me sentei na roda assim de pessoas de mais idade, e as pessoas de idade o que é que elas falam? Ai filho, hoje dói-me aqui. Ai filho. Quando eu dou conta já estou com dores também. Sabes, eu aprendi uma coisa, a viver a cultura do reino. Deus vai me dar saúde. Ele vai me dar vida. Ele vai me dar anos de vida.
Ele vai me dar paz. Ele vai trazer alegria à minha vida. Não é o meu corpo que manda em mim, mas quem manda em mim é o Espírito que está em mim. Podes envelhecer, mas o teu espírito vai ficar renovado, como dizia Paulo. Podem vir algumas rugazinhas, podes ter que fazer um botoxinho. Mas se aqui não for renovado, se aqui não tiverem os estatutos do reino, se aqui não tiver a vida do reino, 83 anos tinha Caleb quando entrou nesta palavra que eu acabei de dizer. E a Bíblia diz que ele ainda estava motivado ainda a conquistar. Eu não sei. Eu espero ainda ter muito cabelo nessa altura. Mas se não tiver, não há problema também. A única coisa que eu não quero é que o Senhor tire o seu Espírito de mim. Porque eu sei que o Espírito Santo em mim, eu como arca, ele pode fazer coisas que eu não posso fazer. Eu vou chegar aos meus 83, ainda motivado, a sonhar ainda mais alto. Ai, não sei se há aqui alguém que entende o que eu estou a dizer. Se há aqui alguém que sente o que eu estou a dizer e que sente que é para si, coloca-te de pé, eu quero orar por ti. E quero que nesta hora tu digas assim comigo: se há aqui alguém que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador e quer hoje ser a arca da aliança, podes fazer esta oração e repetir esta oração comigo. Porque Jesus, Ele pagou o preço pela tua vida, pelos teus pecados, para te dar a oportunidade a uma vida abundante. Diz assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador. Eu peço esta manhã que faças morada em mim. Eu quero viver a cultura do teu reino. Coloca dentro de mim a cultura do teu reino e ajuda-me a viver a cultura de risco. Ajuda-me a viver a cultura que vem de ti e a experimentar tudo aquilo que vem de ti para a minha vida. A partir de hoje, já não vivo mais eu, mas eu declaro que Cristo vive em mim. Já não sou eu, mas é Cristo. O mesmo Espírito que Cristo Jesus tinha, eu tenho também na minha vida, em nome de Jesus. Levanta bem alto as tuas mãos. Tu és a arca da aliança. Recebe agora o reino de Deus. Diz isso no teu coração. Independentemente da cultura que tu tenhas, do país onde tenhas nascido, Deus não desaproveita nada daquilo que se passou na tua vida. Nem as tuas dores Deus vai desaproveitar. Tudo isso vai ser conteúdo para todos verem a glória de Deus na tua vida. E pede agora que venha ao seu reino, para Ele colocar lá dentro os seus propósitos, os seus desígnios, a sua palavra. Porque pela sua palavra tu vais fazer coisas extraordinárias. Pede a Ele para colocar lá mais fé, a fé necessária, ativar a fé necessária para tu não desfaleceres, mas continuares a crer em todas as promessas que Ele tem para a tua vida. E permite que a vara floresça, que venha a abundância na tua vida, que venha a abundância na tua casa, que venha a abundância em tudo aquilo que são os projetos para dentro de ti e no teu coração. Pai, na autoridade do nome de Jesus, como teu sacerdote,
Nós formamos uma nova geração de reis e sacerdotes aqui. Eu peço agora que tu coloques o teu reino em cada um, Senhor. A tua alegria, a tua paz. E que possas colocar dentro de cada um a ativação da sua fé. Aquilo que te agrada, Senhor. Para eles superarem todos os obstáculos. Para não terem medo em nenhuma circunstância. Mas saberem que tu estás com eles. Que tu vais fazer coisas através das suas vidas. Que tu vais fazer deles testemunhas do teu reino e do teu operar. E faz florescer a vara, Senhor. Que este ano seja um ano que todas as pessoas que estão aqui neste auditório e que nos estão a ver e que vão ver esta filmagem, que eles possam florescer no nome de Jesus. Que haja frutos na sua vida. Que venham os frutos à sua casa. Que aquilo que é a oração deles aqui hoje venha a operar os frutos no tempo certo. Essa é a minha oração, Pai. Na autoridade do nome de Jesus.